és o melhor amigo. Aleluias. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. E Ele já está olhando para este lugar nessa noite, amém? Ele está procurando aqui verdadeiros adoradores. E que o Senhor possa encontrar homens e mulheres aqui que adorem em espírito e em verdade. Que você seja encontrado pelo Senhor nesta noite, amém? Marcos no capítulo 12, versículo 41 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? O contexto desta palavra fala de ofertar ao Senhor, ofertar na casa do Senhor. E o nosso cultuar também é um ofertar ao Senhor, amém, amados? E nós estamos aqui para oferecer, ou seja, para ofertar ao Senhor o nosso tempo, a nossa vida, o nosso sacrifício, tá? Oferecer ao Senhor um culto de adoração. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que o Senhor estava observando quem? Observando a igreja. Ali estava reunido a igreja. E a Bíblia diz que todos chegaram ali e começaram a colocar a oferta no gasofilácio, no lugar aonde eram depositadas as ofertas. E a palavra de Deus diz que Jesus começa a observar e vê que muitos ali estavam colocando as suas ofertas, e até uma oferta grande. Mas chegou uma pobre viúva, e a palavra de Deus diz que ela pega 2 pequenas moedas, e ali ela deposita aquelas moedas, e o Senhor se alegra daquele ofertar. O Senhor atenta para a oferta daquela viúva, porque ela deu tudo que ela tinha para a sua sobrevivência. Isso quer dizer o quê? Vamos trazer para o lado espiritual. O Senhor, com certeza, Ele está olhando para nós nesta noite. Eu tenho certeza que cada um de nós viemos aqui no intuito de adorar o Senhor, de ofertar ao Senhor. Mas depende da forma que nós vamos ofertar a Deus, depende da forma que nós vamos louvar, nós vamos adorar, é que nós vamos chamar a atenção do Senhor para este lugar. Amém, amados? Então eu não sei a forma que o Senhor já está colocando no teu coração. Eu só sei que existe uma forma certa na Bíblia, quando o Senhor diz que o Senhor, Ele recebe, Ele está atrás, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esta é a forma correta de adorar o Senhor. E o Senhor está procurando aqui neste lugar nesta noite. Não importa a forma que você entrou. Essa pobre viúva, ela tinha 2 pequenas moedas. Talvez que você entrou aqui com o teu coração, né? O teu coração está doendo, o teu coração está machucado, a tua vida está com problemas, dificuldades. Mas se você começar a adorar o Senhor, se você começar a chamar a atenção do Senhor no teu louvor, você entregar o melhor para o Senhor vai atentar para o teu cultuar, para a tua oferta, para o teu louvor, para a tua adoração. Então vamos adorar o Senhor. Ore, feche seus olhos, comece a adorar o Senhor em espírito e em verdade nesta noite. Diga para o Senhor que você o ama de verdade. Diga para o Senhor quanto Ele é importante para a tua vida, e quanto você é tão privilegiado de estar aqui nesta noite. Fala para o Senhor, diga para o Senhor que o teu coração está cheio de alegria, porque Ele é o Pai amoroso. Hoje é o dia dos pais, é um dia maravilhoso. Nós temos um Pai por excelência, o Pai dos pais, o Pai glorioso, o Pai que não esquece dos seus filhos. Adore ao seu Pai nesta
noite. Dê louvor aí, ainda que todos possam se esquecer de você, mas esse Pai amoroso, esse Pai glorioso, Ele nunca vai esquecer de você. Ele vai estar sempre por perto para te abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Declare: eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para te adorar, Senhor. Aleluias. Eu vim para te adorar. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meu Pai. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a
Amados, nós saímos daqui há 5 anos atrás, né? Os irmãos, alguns conhecem a nossa história. E desculpem só um pouquinho a nossa garganta, a nossa voz, eu estou um pouco rouco. Se os irmãos não entenderem, dêem um sinalzinho, por favor. Estão sendo dias assim bastante intensos para a gente, né? São muitos encontros, muitos reencontros. Nossa mãe, nossa sogra, minha mamãe há muito tempo já está no telefone ali ligando para a gente, né? Querendo ver a gente. Quando nós saímos de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, e chegamos ali em São Vicente, minha mãe já estava esperando a gente na porta, com um monte de irmão, e ela colocava a mão no meu rosto assim: você está aqui mesmo? Tadinha, está com 70 aninhos, né? E eu lembro quando nós pegamos as bagagens, né? E a nossa vida, ela se resumiu em 7 bagagens, não é? 7 bagagens. E na saída para ir para o aeroporto, na ida para Portugal, em 2009, ela me abraçou chorando e falou assim: eu sabia que estava te preparando para o mundo. Eu sabia que você não ia ficar muito tempo comigo, né? Então, para ela tem sido um sacrifício, né? Para as pessoas que cercam o missionário, sempre há um sacrifício. Os nossos amigos, os nossos queridos, Diogo, por exemplo, sofreu muito com a nossa ida para lá. Simone, Sandra, né? Sei que o Augusto sentiu muito a nossa falta, e tantos outros irmãos, a Ângela, pastor Jojo, tantas pessoas que fazem parte da nossa história e acabam de alguma forma também tendo que abrir mão da nossa companhia, né? Não porque sejamos melhores do que ninguém e nunca buscamos isso, é porque nós aprendemos a sermos amigos das pessoas, né? E eu vou dizer para os irmãos, e sem qualquer tipo de orgulho, Deus sabe o quanto eu e minha esposa temos sido chamados para sermos amigos, né? Isso é um dom que Deus nos deu, não é o que veio de nós, é um dom que veio dos céus para o nosso coração. Há coisas que eu não mereço, há situações que nós temos vivido que eu fico pensando: Jesus, até onde? Até onde? E o Senhor diz para mim: até mais além. E o processo do mais além é uma coisa que nem sempre estamos preparados, não é? Porque o processo do mais além vai requerer de nós uma entrega, uma renúncia, um sacrifício muito grande. A gente nos é negado algumas coisas. Aos missionários que vão para o campo, eu hoje tenho uma visão que eu não tinha antes, né? Aos missionários que estão no campo, lhes são negadas algumas coisas. E uma das coisas que mais lhes são negadas é exatamente a presença dos seus amigos queridos ao seu lado, né? Os familiares, os irmãos que têm aliança verdadeira, né? Porque há alguns que são apenas conhecidos, né? Alguns que estão com você apenas por um tempo. Mas há outras pessoas que mesmo quando nós estamos longe delas, elas permanecem em nosso coração. Porque a vida é assim, a gente carrega as pessoas em nosso coração. Nem sempre elas estão em nossa sala, nem sempre elas estão em nossa cozinha. E os irmãos conhecem a gente e sabem que a nossa casa sempre esteve aberta para muita gente. Nós sempre tivemos pessoas jantando em casa. O Augusto às vezes se irritava com tamanhas idas e vindas e passos constantes em nossa casa. Lembra, Augusto? E a gente sempre teve nossa mesa aberta. Uma coisa que nós aprendemos muito foi compartilhar o nosso feijão. Quando sempre chegava alguém em casa, era água no feijão que já vem mais um. Quem já ouviu essa musiquinha, né? E sempre chegava mais alguém lá em casa e a gente sempre compartilhava o feijãozinho, né? E a gente precisa viver esses momentos, mas viver na intensidade esses momentos. Às vezes nós estamos vivendo com as pessoas e com elas perto da gente, a gente não vive o momento verdadeiro com elas. A gente parece que vai viver com elas eternamente, e na verdade não. Pode ser que hoje seja o teu último momento com as pessoas que você ama. Pode ser que hoje, não sabemos, pode ser o nosso último culto. Pode ser que o Senhor nos chame amanhã de manhã, ou nos chame ainda hoje para a sua presença. Então eu preciso olhar para as pessoas e valorizá-las pelo que elas são. Então eu preciso gastar tempo com elas. Então pessoas não são números, pessoas são seres humanos importantes para o Senhor. Pessoas são imagem de Deus. Pessoas não são coisas, não são coisas descartáveis, não são um aparelho de barbear.
Pessoas não são um carro que você compra e troca no mês seguinte. Pessoas permanecem no seu coração. Pessoas são importantes em nossa vida. Portanto, temos que valorizá-las pelo que elas são e não pelo que elas têm. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Eu sonho, pastor, com um tipo de igreja. Quando eu aceitei a Cristo na minha adolescência, com 13 anos, eu entrei numa família. Eu entrei numa família verdadeira, uma família, a família de Deus. E eu sonho com uma igreja. E eu quero ler com os irmãos, é exatamente essa mensagem que eu quero hoje compartilhar com vocês. Que igreja que eu preciso? Eu estava ontem pensando nisso. Eu não quero, olha, irmãos, esqueça que eu sou pastor, que eu sou missionário. Eu sou um discípulo de Cristo. E que igreja que eu preciso? Eu quero ler com vocês um texto em Filipenses capítulo 1. Que tipo de igreja eu preciso, Cleo? Que tipo de igreja eu preciso, seu Jorge? Que tipo de igreja nós precisamos, Nilza? Porque a gente precisa de tanta coisa na vida. A gente precisa de um carro para andar, a gente precisa de uma casa para reclinar nossa cabeça, a gente precisa de emprego, a gente precisa de comida todos os dias, a gente precisa de tanta coisa para atender nossas carências físicas e humanas e emocionais. Nós somos um ser humano completo e tudo faz parte da nossa vida. Agora, que tipo de igreja que eu preciso? Porque igreja para mim não é uma coisa secundária. Igreja para mim é um lugar que vai fazer história na minha vida. Igreja não é uma comidinha fast food, uma coisinha barata que eu encontro na esquina de R$1,99. Igreja é um jantar. Coisas boas você faz sacrifício para ter. Filipenses capítulo 1. Que igreja que eu preciso? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, versículo 3 de Filipenses capítulo 1. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, querido? A igreja que eu preciso, primeiramente, ela é uma igreja que faz história em minha vida. O versículo diz assim: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo a vosso respeito. Por tudo. A igreja que eu preciso, ela realmente faz história na minha vida, porque eu cresço com ela. Porque lá nela, participando dela, vivendo nela, amando ela, eu cresço como ser humano. E à medida que eu cresço nessa igreja, quando eu falo igreja aqui, eu não estou levantando aqui a bandeira Missão Apoio, eu estou aqui levantando a bandeira do Evangelho de Jesus, daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, a igreja invisível que vai entrar lá nas bodas do Cordeiro, daqueles que são comprados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E quem participa dessa igreja, diga amém nesta noite, em nome de Jesus. Paulo, quando escreve essa carta, está numa prisão em Roma, e esta é a igreja da sua saudade. Esta igreja, a igreja de Filipe, era a igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária, não é? Ele foi para lá com Silas. Os irmãos conhecem a história lá em Atos capítulo 16. É uma igreja que ele chega ali e ele anuncia o Evangelho. Ele chega naquela cidade cheio do Espírito Santo com o seu amado e querido companheiro, nosso irmão Silas. E ali, lembra aquela passagem quando ele está caminhando em Filipos, e de repente eles começam a caminhar pelas ruas, e uma jovem possessa vem por trás deles anunciando: eis aí, homens de Deus, ouçam a sua voz. E então Paulo começa a se inquietar no seu coração. Ele discerne que aquela mulher, ela está sendo sugerida pelo espírito diabólico. Olha para trás e diz: sai dela, espírito imundo. E então aquela mulher foi liberta e nunca mais adivinhou. Pois bem, os servos do Senhor foram para onde? Na prisão. E você
Você conhece o texto em Atos capítulo 16, dos versículos 15 em diante, quando os dois estão na prisão, quebrados, machucados, acorrentados, chicoteados, chorando. O texto diz que próximo à meia-noite, os servos do Senhor, que faziam parte da igreja militante, a igreja vencedora, a igreja que não perde uma batalha, a igreja fundada por Jesus, a igreja que o Senhor levantou, a igreja comprada pelo seu sangue, ele diz o texto que eles começaram a louvar e a cantar próximo à meia-noite. E vocês podem dizer o que aconteceu então naquela noite? Houve um grande terremoto, os grilhões caíram, oh aleluias, e os servos do Senhor foram libertos, porque a igreja triunfante do Senhor não perde. Uma igreja local pode sofrer, um ministério pode sofrer, mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus está sempre vencendo, ela é vitoriosa. Não quer dizer lugar perfeito, não quer dizer lugar de gente santinha, né? no aspecto dessa santidade que nós não conhecemos. Sim, são santos porque são comprados pelo sangue de Jesus e estão sendo santificados na sua maneira de ser, nos seus hábitos antigos, estão cada dia entregando o seu coração para o Senhor e estão mudando de mentalidade. Isto é a santidade que a palavra de Deus e o Espírito Santo está causando nesta igreja triunfante. Paulo tinha saudade desta igreja. Então quando ele escreve essa carta, não é? Porque os irmãos, sabendo que ele está preso lá em Roma, enviam um companheiro fiel para levar uma oferta para o apóstolo Paulo, porque a igreja militante, ela sente as necessidades dos que são enviados para o campo missionário. Ela não esquece aqueles que estão longe, senão de um lado vem de outro, irmãos. Sabe por quê? Porque o Deus é o Senhor, é Ele que é o dono da obra. É Ele que é o dono da obra. A solidão vem, mas quem é que consola o missionário? É o Deus da obra. Aleluias! E o texto diz que a igreja então enviou oferta para o apóstolo Paulo, e é para esta igreja que ele está escrevendo, é para esta igreja que fez história na sua vida. Há irmãos aqui que fazem parte da história desta igreja. Há irmãos aqui, aleluias, que encontraram uma igreja que faz parte da sua história. Porque podemos mudar até de denominação, mas não deixamos de participar da igreja do Cordeiro, e não deixamos de estar aliançados pelo sangue do Calvário, e não deixamos de ser parte da família espiritual de Deus. Aleluias! Porque a igreja do Senhor faz parte da nossa história. Irmãos, eu preciso de uma igreja que faça parte da minha história. Eu não preciso de uma igreja passageira, eu preciso de uma igreja que trabalhe em meu coração e eu lembre dela com bons olhos. Há pouco tempo agora, esta semana, eu conversei com uma abençoada de uma irmã que trabalhou na minha adolescência, né? O nome dela é Rosali. A Rosali, eu lembro que eu cheguei na Vila Fátima, na Assembleia de Deus em Vila Fátima, aos meus 13 anos, e era a escola bíblica de férias na igreja, não é? E eu fui de barriga vazia, magrinho, feinho, cheio de problema, com 13 anos, quebrado naquela igreja. Tem gente que chegou na igreja assim aqui? Eu preciso de uma igreja que faça parte da minha história, irmãos. Eu cheguei lá quebrado mesmo. Eu me lembro que, eu sempre conto isso, e meus filhos vão falar: o pai está repetindo a mesma história. Gente, quem tem pai, pastor e missionário está sempre ouvindo os mesmos. Eles têm que ter uma paciência com a gente, né? De vez em quando tem que levar eles para ouvir alguém pregando, porque é o tempo todo ouvindo só, oh Jesus, né? E amado, eu cheguei naquela igreja quebrado, machucado, ferido. Mas estavam lá aquelas irmãzinhas, e a Rosali foi uma delas. A Rosali hoje está com seus 50 e poucos anos de idade, não é? E agora, há pouco tempo, sabendo que eu vinha para o Brasil, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor Miltinho, podes vir aqui em São Paulo? Eu estou com uma equipe de crianças aqui, e eu queria que você viesse contar o teu testemunho para essas crianças.
Eu contei para elas como você chegou na igreja. Eu contei para elas como foi a tua vinda à Assembleia de Deus lá de Vila Fátima, o modo que você estava, e elas querem te conhecer. Eu falei, irmã, não vai dar, mas olha, manda um beijão para elas aí. Se nós conseguimos nos ver, amém. E eu falei assim, eu quero te agradecer, Rosali. Eu quero te agradecer, Rosali, pelo trabalho que você fez na minha vida. Hoje eu sou pastor, sou missionário, tenho filhos lindos, uma família abençoada, mas é porque alguém entrou na história da minha vida, e fez uma diferença tão profunda, e viu em mim coisas que nem mesmo eu via, nem meus pais viam. Me abraçava e dizia, Miltinho, Deus tem uma obra na tua vida. Ô Miltinho, você é muito amado por esta igreja. Cada vez que eu chegava na igreja carente, era abraço, tudo selado. Já começava na porta com um diácono de 2 metros, abraçava, que me apertava. Tu és amado, rapazinho. Aleluia, irmãos. Encontrar a igreja assim, que faz parte da nossa história, é lindo demais. Pessoas que investem em você, que trabalham no teu coração, que acreditam no teu ministério. E sabe que dali, porque Jesus o alcançou, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por aquela vidinha que está ali, que não é apenas um númerozinho entrando na igreja, porque não há bancos numerados na igreja, porque quando você pensa em um menino, uma jovem na igreja, um irmão, o mais simples que seja, é tão importante que ele esteja ali, porque há um trabalho acontecendo naquele coraçãozinho ali, há um processo do Espírito Santo tão forte acontecendo ali, há um mover de Deus na sua alma, há uma transformação acontecendo, há um pastor surgindo, há uma missionária surgindo, há um advogado surgindo, há um pai de família surgindo, há uma mulher abençoada em casa surgindo, há um servo do Senhor surgindo. Não é bêbado, não é mendigo, não é desgraçado, não é feio, é a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia! Esta igreja que eu creio, Augusto, é esta igreja que nós lutamos para ter. É esta igreja que nós tentamos encontrar. É esta igreja que faz parte da história das pessoas. Quando elas pensam na igreja, elas não pensam num lugar de encontro social, elas não pensam apenas nas 4 paredes, elas pensam na comunhão que as pessoas têm, elas pensam no amor que as pessoas têm umas pelas outras, nas profecias. Pastor, hoje eu fiquei muito feliz contigo. Glória a Deus, aleluia. Filho dele que eu não conhecia chegou na casa dele hoje, e aquilo me chamou muita atenção. Eu quero te parabenizar por isso, porque é isso que a igreja representa. O filho dele chegou, foi o último, não sei, eu esqueci o nome, perdão, o nome do rapazinho que chegou para o final, seu filho, o último. Abidiel chegou lá, com o filhinho no colo. E o pastor chegou assim e falou: olha, pastor, esse aqui é um pregador do evangelho, isso aqui tem uma palavra abençoada. Aí eu perguntei para o outro filho do pastor: mas é pastor, é pregador? Aí o seu filho falou: não, pastor, meu pai está profetizando sobre ele. E Deus vai cumprir. Porque a igreja representa exatamente isso. A igreja olha para a nossa história e começa a profetizar sobre a nossa vida e dizer: você vai ser. Você vai ser por quê? Porque Deus te ama, porque você é comprado pelo sangue de Jesus. E não importa como você está, o Senhor vai te levantar ainda hoje neste lugar. Não importa o que disseram, o que você ouviu dos médicos, o que disseram para você na sua casa, Deus vai levantar a tua vida, porque você é importante para Ele. E mesmo se a igreja fechasse as portas para você, e mesmo se eu não pregasse aqui, e mesmo que você não tivesse ninguém anunciando o evangelho, o Senhor enviaria alguém para dizer para você que Ele te ama, você é importante para Ele, e Ele te escolheu, e você não vai se esconder mais dEle. Porque isso é igreja, irmãos. A igreja que eu quero é a igreja que faz parte da minha história. A igreja que eu preciso também é uma igreja que acredita que posso crescer como pessoa. Porque o texto diz no versículo
Versículo 6, o texto é muito claro quando diz no versículo 6: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A igreja que eu quero pertencer e que procuro é a igreja que acredita que eu posso crescer como pessoa. É uma igreja que olha para mim como pedra bruta e sabe que dessa pedra bruta Deus vai levantar alguém que vai fazer a diferença. E pode não ser em Portugal, pode não ser na Irlanda, pode não ser no Japão, mas há que ser na sua casa principalmente, há que ser na sua família, há que ser junto à tua esposa, há que ser junto ao teu marido, porque é lá que começa a diferença na tua história. A igreja que eu quero pertencer é essa igreja que olha para mim como ser humano e não me julga, mas acredita que eu posso mudar e posso desenvolver, que ontem eu fui alguém e hoje eu sou outra pessoa e amanhã não serei mais o mesmo. Essa igreja, Rodolfo, essa igreja, Paredinha, essa igreja, Diogo, essa igreja, meu filho, essa igreja. Quando você pega, por exemplo, aquela imagem, aquela estátua do Davi, que Michelangelo, ele com tanta perícia, com tanta habilidade, ele foi, entre aspas, um monstro, né, nesse sentido. E quando ele pega uma pedra, e eu estava lendo sobre ele, aquela pedra que ele construiu, Davi, e ele criou ali aquela imagem, aquela estátua do Davi. Aquela pedra estava abandonada, era uma pedra bruta, abandonada, que deixaram lá de escanteio por anos. O Michelangelo foi lá, olhou, enxergou alguma coisa que ninguém enxergava, e começou a trabalhar naquela pedra. E se você vê o Davi, você fica impressionado o modo que ele constrói aquilo. Essa é a igreja que eu quero pertencer. E essa é a igreja que você está buscando? A igreja que sabe que você está em obras. Diga para o seu irmão: tem paciência comigo, irmão, eu estou em obras. Aí você fala para o outro: eu também estou. Aí diga assim: então estamos todos. E a igreja diga assim: estamos todos em obra. Diga assim: há uma placa no meu coração: estou em obras. Mas o Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la até aquele dia. Jesus está voltando. E a igreja triunfante é aquela que acredita que as pessoas podem mudar e não desistem delas, porque elas estão num trabalho profundo do Espírito do Senhor, porque Ele é Deus desta igreja, não sou eu, não é o pastor, quem trabalha é Deus. Oh, gente, as pessoas estão precisando de pessoas que sejam instrumentos de Deus para ajudá-las. Oh, irmãos, quem é que vai se levantar nesta geração para ser referência? Orem por Portugal, irmãos. Orem. Há 200 mil crentes em Portugal, numa nação com 10 milhões de pessoas, são 2% de evangélicos. Nós temos no Brasil 40% de evangélicos, mais de 40 milhões de crentes. Oh, querido, ore por Portugal. Há uma falta de obreiros muito grande, há lugares que não tem uma igreja evangélica. E o nosso irmãozinho foi para a igreja, aceitou Jesus como Salvador e Senhor. E o Senhor curou primeiro a cicatriz do seu coração, depois o Senhor curou a sua vida completamente. E ele está lá hoje, domingo de manhã, ele estava dirigindo nosso louvor lá na Benedita, lá louvando ao Senhor Jesus. Um testemunho para a sociedade, um testemunho para a família. Aleluias.
E por fim, a pessoa que a igreja busca, uma pessoa que a igreja precisa, é aquela que exige mais de si mesmo do que dos outros. E isso é muito difícil, irmãos. É difícil nós exigirmos mais de nós do que dos outros, porque estamos sempre buscando exigir do outro o que nós não exigimos de nós mesmos. O outro tem que mudar, a pessoa do lado tem que mudar, meu pastor tem que mudar, a minha igreja tem que mudar, meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar. E irmãos, quando nós percebemos que nós precisamos mudar mesmo. Se você observar o encontro que Jacó teve com Esaú, foi uma coisa maravilhosa, porque foi Jacó que roubou a bênção da primogenitura do irmão, portanto ele magoou e feriu o coração do irmão. Quem estava em dívida era Jacó com o seu irmão. E depois de quase 20 anos, o texto diz que Jacó, ele queria encontrar o irmão, queria resolver essas pendências, queria restituir esta amizade que havia perdido por culpa dele, assumindo suas próprias responsabilidades, culpando a si mesmo, não culpando os outros. E a Bíblia diz, e é maravilhoso isso, porque Jacó assume para ele essa responsabilidade. O texto fala que no caminho de volta para casa, no caminho de volta com seus rebanhos, suas mulheres, seus filhos, ele de alguma forma, ele quer presentear o seu irmão. Ele envia presentes na frente. E quando ele envia presentes, ele quer conquistar o coração do irmão dele, porque ele havia magoado aquele irmão. A igreja precisa de pessoas que exigem mais de si mesmos. E o texto diz que Jacó, antes de encontrar com o irmão dele, ele vai primeiro encontrar com Deus. E quando você vai encontrar com Deus, antes de encontrar com as pessoas, meio caminho ou o caminho inteiro já foi transformado. E a Bíblia fala que Jacó, ele vai passar uma noite com Deus muito forte. E apareceu ali a ele um anjo do Senhor. É uma teofania. O próprio Senhor se manifesta ali. E Jacó, diz o texto, que Jacó agarra aquele anjo. E o anjo pergunta para Jacó, porque ele diz para o anjo: me abençoe. Eu não vou te largar enquanto não me abençoares, Senhor. Ele sabia que estava brigando com o Senhor. Era uma luta que Deus permitiu que ele tivesse, para que a vida dele mudasse. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa travar uma luta nesta noite. Deus quer mudar a tua vida, mas você tem que fazer a tua parte. A igreja não fará. O texto diz que Jacó então ele passa o val de Jaboque, vai para uma moita lá e começa a clamar. E o anjo aparece, ele agarra aquele anjo e diz: eu não te largo enquanto não me abençoares. E a alva vai nascendo, o sol começa a nascer e o anjo tem que voltar. Então o anjo do Senhor olha para Jacó e diz: o que queres que eu te faça? Jacó diz: muda-me. Qual o teu nome? O primeiro confronto é com nós mesmos. O primeiro confronto na igreja não é com o pecado dos outros. O primeiro confronto é com o meu pecado, a soberba do meu coração, a minha incapacidade de compreender os outros, a minha inabilidade, a minha incapacidade de compreender a voz de Deus. A luta é contra a tua mente, é contra a minha mente. Eu sou Jacó. Tu és Jacó, realmente você tem razão. Tu és Jacó, tu és enganador, tu és suplantador, sempre querendo tirar vantagem dos outros. Tirou vantagem do pai, do irmão, a vida. Você está tentando enganar a vida, mas você não consegue dobrar Deus. A Bíblia fala que então o Jacó está ali agarrado a um anjo, e aí amanhã está vindo. Então o Senhor diz: a partir de hoje, teu nome é Israel, príncipe de Deus. Lutastes com Deus e prevaleceste. A partir de hoje és Israel. E o anjo tocou na junta da sua coxa. Jacó andou mancando para o resto da vida, bem no tutano do osso dele. Para mim isso é fantástico. Esse tocar no tutano, na ligadura da coxa, significa que Deus tem que trabalhar primeiro em nosso mais profundo ser.
texto diz que Jacó vai já mancando, e quando encontra o irmão dele, a Bíblia fala que Jacó, quando encontra o irmão dele, se prostra. Quem é tocado por Deus, a primeira coisa que acontece é essa humilhação do coração, essa capacidade de se humilhar, de não se importar em derramar lágrimas, em dizer: eu preciso de Deus, eu estou cheio de falha, me ajudem por favor. Ele cai de joelhos, e o texto fala que ele então olha para o irmão dele, e é ali que a coisa acontece, porque ele disse para Esaú, não foi Esaú que disse para ele, foi ele que disse para Esaú: teu rosto, meu irmão, é como o rosto de um anjo. Quer dizer, a pessoa que ele pensou que ia matá-lo, que ia machucá-lo, agora o rosto havia sido transformado no rosto de um anjo. Mas por quê? Porque primeiro o coração de Jacó foi transformado. Oh, aleluias. A igreja está precisando de gente que olha para si mesmo, de gente que se entrega a Jesus, de gente que reconhece as suas fraquezas, de gente que pede perdão, de gente que estende a mão e me ajude, meu irmão, eu preciso da sua oração. A igreja está clamando por gente sincera, gente autêntica, gente que não disfarça a vida. Eu vou disfarçar que estou bem. Não, irmãos, peça ajuda. A igreja está aqui para te ajudar nesta noite. Nós vamos orar por tua vida. As correntes vão se quebrar, você vai ter vitória em tua casa, teu marido vai mudar, tua mulher vai mudar, tua vida vai mudar. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Oh, Shekanaramalabas. Aleluias. 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 Tem gente aqui precisando de ajuda forte, clara. Nós queremos orar por tua vida, porque você está na igreja do Senhor. Você não está no clube social, você não está num processo de psicoterapia. Você está aqui para ser tocado pelo Espírito do Senhor. Está machucado, está ferido, está remendado por dentro, mas nós queremos orar por tua vida, para que o Senhor traga cura para a tua alma, cura para o teu coração, que o Senhor realmente purifique tuas memórias, que Deus te dê forças, que Deus te erga e te faça um crente leal. Eu quero convidar para o altar, se o pastor me permitir aqui. Nós queremos orar por tua vida, e queremos que você venha para o altar. Você que está precisando de um toque de Deus e quer receber a oração desta igreja, e quer receber uma bênção nesta noite. Você quer sair daqui com correntes quebradas em tua vida e na tua família. Você quer sair daqui hoje com o coração transformado. Você sabe que Deus tem te chamado para ser leal. Você não está conseguindo, está difícil, mas o Senhor está te levantando para um novo tempo. As mágoas vão cair por terra, todo o rancor será trocado por perdão hoje. Pastor, eu não estou bem, minha saúde não está boa, minha saúde não está boa, a minha saúde física não está boa, a minha saúde mental não está boa, cada dia eu estou pior, eu não estou bem no meu coração, eu tento compreender a vontade de Deus e está difícil, eu não consigo agradar a Deus, eu digo aqui, eu vou servir a Jesus, mas amanhã eu caio de novo e vou caindo, mas eu tenho um desejo de seguir a Deus. Vem aqui para o altar, quero orar por tua vida. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem aqui gente que Deus está levantando nesta noite. Tem gente que está sendo curada pelo Espírito do Senhor. Tem gente aqui que encontrou o seu lugar. Tem gente que encontrou o seu rebanho. Tem ovelha aqui ferida. Tem ovelha que foi machucada aqui. Tem ovelha que, sabe, tá um pouco perdida. Tem ovelha que, tem gente que sonhou com o melhor de Deus. Tem gente que até começou na caminhada. Tem gente que até disse: eu vou seguir Jesus a partir de hoje. Mas tá mal, não tá bem, tá quebrado, tá machucado, tá ferido. Mas o bálsamo de Gileade está entre nós. Oh, queria que o pastor viesse aqui, pastor José, pastora, alguns obreiros que o senhor queira chamar um ou dois obreiros. Nós vamos orar por esses irmãos, nós vamos clamar por eles, nós vamos pedir que Deus venha trazer a cura para os seus corações, nós vamos pedir que Deus renove na vida deles o chamado.
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Oh, toda maldição nós quebramos nesta noite. Tu vais viver, 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 tu vais viver. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é não nos conformamos. Não nos conformamos. Nós só aceitamos o que Deus tem para a tua vida, porque nós somos uma igreja. Igreja é lugar de aceitar aquilo que vem de Deus. Nós dizemos: diabo, tu não tens poder. Paredinha, traz tua mãe aqui. Eu quero orar por sua família. Vem cá, meu filho. Eu quero orar pela Ana. Eu quero orar por você. Quero orar por Paredão nesta noite. Eu quero colocar o homem de Deus na presença do Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Nós vamos orar por esta família. Nós vamos clamar pela vitória completa. Nós vamos clamar para que o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é Ele. Faz um milagre, Senhor.
Jesus. Me escutas quando clamo. Igreja, a igreja que eu acredito é essa. A igreja onde o Espírito do Senhor tem liberdade. A igreja onde as pessoas recebem esperança. A igreja onde as pessoas são irmãos em Cristo Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Oh, Senhor, eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Vai lá, meu filho, vai lá. Vai lá, aleluia. Impossível. Oh, nada é Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é Impossível para ti. Tens meu mundo em tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Ó Jesus, tu és o melhor amigo.